podendo levar para você histórias de superação, histórias que têm envolvimento com Deus e com o nosso desenvolver empreendedor. E eu quero iniciar fazendo uma abertura aqui, falando como tudo isso começou. Em 2023, eu tive uma visão após uma reunião e eu decidi que através dessa visão eu estaria compartilhando essas histórias extraordinárias de mulheres que decidiram empreender, que têm força, que têm sangue no olho. Por isso que eu decidi, agora em 2024, tirar isso aqui literalmente do papel e convidar empresárias, empreendedoras extraordinárias para compartilhar aqui as suas vivências, aquilo que está dentro do coração e que realmente faz sentido para elas. Né? Coisas que são muito boas, mas coisas que foram desafiadoras na vida delas de empreendedoras. Então, mulheres que realmente têm uma vivência, têm uma jornada, uma experiência para te ajudar a tomar uma decisão de empreender, de colocar o teu coração realmente e fazer acontecer o teu negócio. Ou seja, histórias que vão realmente inspirar você e também trazer uma transformação. E eu já estou aqui, claro, com a minha convidada maravilhosa. Seja muito bem-vinda, Palandra. Obrigada. É um prazer imenso estar aqui com você. Eu gostaria de ler um pouquinho aqui sobre a trajetória da empresa. A empresa nasceu para proteger o patrimônio das pessoas, atua com seguros de automóveis, residência de vida e entre outros projetos e obras. Atua fortemente na conscientização e na importância da prevenção para alcançar o sucesso financeiro. Essa é uma fala da Palandra. Agora sim, seja muito bem-vinda. Se apresente aqui para nossa audiência. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Ana. Muito obrigada pelo convite. Muito honrada, né, de dar esse pontapé inicial aqui com você. E você, né, já de primeira mão, já tem aí toda a proposta de história extraordinária, né? Então conheço um pouquinho, do pouquinho que a gente conhece, né, já se identifica e, né, quando tu mostrou o teu projeto e o peso que tem, a responsabilidade que a gente tem daqui de impulsionar mulheres, né, e transmitir essa coragem que a gente precisa ter. Nossa, é o que a gente gosta, né? É o que a gente gosta de É fazer. o que a gente gosta de fazer, é o que a gente ama fazer, e por isso que é tão importante nós nos unirmos, né, nessa frequência feminina, nós unirmos as nossas histórias e entender que sozinhas nós não conseguimos realizar nada. E mais uma vez é um prazer nesse primeiro episódio, eu espero de muitos aí, e você vai me acompanhar. Então, se você não segue esse canal, já vai aqui, já segue, já dá um okzinho aqui, para que o canal se torne relevante. Está iniciando esse canal com esse podcast que vai te ajudar a mudar, dar uma virada aí no teu negócio, ok? Bom, eu já vou aqui me concentrar para te fazer já as primeiras perguntas, porque nós queremos levar essa informação para as empreendedoras, além, claro, de contar a tua história, nós vamos ter pontos altos aí que você vai falar, que você já me contou e você vai trazer aqui para outras mulheres, talvez coisas aí que você não revelou ainda para ninguém no teu mundo empreendedor. Então nós vamos contar um pouquinho mais de quem é a Palandra. Bom, Palandra, como você definiria assim, como começou a tua jornada nesse mundo empreendedor? Então, Ana, eu acredito que ele já vem na infância, na verdade, né? A minha família de uma origem muito humilde, né? E nós somos. Todas as mulheres da minha família são referências de força, né? Começa pela história da minha bisavó, seguida pela história da minha avó. Inclusive, Leoa tem muito dela, tem muito significado que vem através dela. Ela que sempre nos impulsionou, né, a ser leoas em todos os âmbitos da vida. Então não poderia ser diferente o nome da leoa.
E aí, desde a infância, né, a gente sempre teve oportunidade, na verdade, as adversidades foram oportunidades de crescimento, né? Então, a grande da verdade é que a necessidade sempre fez com que a gente saísse da zona de conforto para querer mais, né? Para querer crescer, para querer evoluir, conquistar os nossos sonhos. Então, desde da infância, assim, até num ato de eu lembro eu com 12 anos, eu já pensar como que eu posso fazer para presentear minha mãe, né? Então eu sempre busquei alternativas, foi muito genuíno e eu acredito que muito disso veio do exemplo também, sabe? Então, a verdade é que a necessidade somada à vontade de transformar, de mudança, de querer mais, foi o que realmente me impulsionou, né? E daí para frente, nossa, são inúmeras experiências e degraus que a gente foi percorrendo para construir hoje a segurança e a coragem e a estrutura que a gente tem hoje, né? Que maravilhoso. E uma história familiar, ela vem com bastante peso, né, nos nossos dias de hoje, porque a gente sabe, assim, a dificuldade que é, muitas vezes, trabalhar em família ou trazer uma história que você precisa honrar aquilo que já aconteceu, né? O sobrenome também, para fazer com que aquilo dê conta realmente. E se a gente fosse falar, um pouquinho da missão, né? Porque conta um pouquinho para nós que isso é importante, a gente traz muito na questão do marketing, do digital, o porquê que você realmente qual que foi o principal fundamento de escolher a Leoa, né, e assim, você ter coragem de realmente colocar o símbolo do animal. Porque tem pessoas muitas vezes que quando a gente vai escolher uma marca, ela fica com medo de escolher um animal, né. Eu mesma já tive um animal na minha marca, né, depois eu passei por uma transformação, mas fala um pouquinho que eu sei que é algo que toca muito teu coração. Sim, com certeza. Eh, o desenvolvimento da marca, né, não foi a princípio de cara, não foi Leoa, depois que a gente achou a Leoa, eu falei: "Nossa, como eu não pensei nisso antes", né. Aham. Mas é realmente a nossa identidade de força, de proteção, de cuidado, de cautela, de determinação. Então a Leoa hoje, o intuito dela é transmitir isso. E a gente desenvolveu a missão da empresa baseado muito no senso de empatia. Eu acho que é isso que me move, sabe? A Sim. empatia. Eu sempre, em todas as minhas atividades profissionais, eu sempre me perguntava como eu gostaria de ser atendida, como eu gostaria de ser recebida, como eu gostaria de ser tratada, né? Então, essa sempre foi o meu ponto de partida, né? Com base nisso, eu segui os meus instintos, né? Para Uhum. desenvolver hoje toda a metodologia que a gente aplica na Leoa, né? Em pouquíssimo tempo de desenvoltura na questão de eu falo que a Leo existe já há 10 anos, né, porque eu sempre trabalhei representando outras empresas, mas nos últimos 2 anos é que surgiu a corretora física com a equipe da Leoa, treinada por mim, com os meus princípios, né. Então, a missão da Leoa, ela foi totalmente desenvolvida na necessidade que eu encontrei e na deficiência, principalmente de atendimento. E como a Leo é uma corretora de seguros, o nosso serviço é amparar patrimônios. Então, prestar uma consultoria, né, que realmente atenda a tua necessidade, né, protegendo teus patrimônios, seja sua vida, sua renda, seu automóvel, seu imóvel, sua profissão. Então, muito atrelado à conscientização. E depois do Covid, isso ficou mais que evidente para mim. Foi bem Uhum. na época que a gente tomou a decisão, não, vai ser agora a Leoa vai nascer, a Leoa vai rugir, né, e eu vou fazer do meu jeito, do jeito que eu acredito. E assim, né, Ana, graças a Deus, não tenho eh, os feedbacks dos clientes, os nossos resultados, o nosso crescimento rápido, assim, tudo indica que a gente está no caminho certo, muito guiado por esse senso de empatia, né, esse senso de amor ao próximo, porque quando uma pessoa confia o seu patrimônio, confia a sua vida, né, a sua família, né, numa empresa, porque é isso que a gente faz. Nas situações mais desagradáveis, mais imprevistas, mais oportunas, a Uhum. Leoa tá lá segurando a tua mão, calma, que você tá amparado. Uhum. Então, para nós, isso tem muito significado, isso é muito sério. A gente atua com muita responsabilidade, com muito comprometimento, sabe? Então, acho que essa é a verdadeira missão e o que nos moveu a revolucionar, sabe, a Uhum. questão de comércio de seguros. É trazer essa conscientização mesmo do propósito e significado do que é uma pólice de seguro, entende? É trazer justamente mais significado e é isso. Quando a gente sai da zona de conforto e assume o nosso lugar de fala,
nós conseguimos dar grandes viradas na vida. Então, tenha coragem, mulher. Você precisa alavancar o teu negócio. Parabéns, Palandra. Sensacional essa tua virada de chave. Imagina 8 anos no, né, trabalhando para outras empresas e aí você teve a coragem de empreender. Você realmente é aquele ditado popular que a gente fala, né? Você dá a cara para bater e você enfrentou tudo isso, saiu da zona de conforto. E hoje eu vejo que muitas mulheres, elas acabam se dominando pelo medo, pela zona de conforto. Como você vê isso? Então, na verdade, eu também não estive sozinha, não tomei essa decisão Uhum, sozinha. É desde o do primeiro ano que sempre tive muito receio, né? Quando eu assumi o desafio de me desenvolver comercialmente e comercializar pólice de seguros, nossa, eu tinha 19 para 20 anos, né? Então, eu ficava um pouco assustada. Eu sabia que era uma oportunidade minha, sempre fui uhum. comunicativa, né? E eu tinha esse intuito de, poxa, eu quero fazer diferente, eu quero fazer diferença, eu quero mais. E aí, abracei a oportunidade de me desenvolver na área de seguros. Só que o medo, né, o medo de falhar, Uhum. o medo de fracassar, de ter alguma frustração, isso, gente, isso é quase que unânime, né, É Ana? verdade. Sempre que há mudança, sempre que há desafio, gente, o medo é o nosso sensor de defesa, né? E eu me preocupava muito em, meu Deus, esse carro que vale tanto mil, se eu fizer qualquer coisa errada, pode comprometer, né, a Uhum. situação financeira de alguém e a credibilidade da empresa, do nome, como que então eu comecei a me capacitar para cada Claro. vez mais eu criar segurança, Uhum. segurança e ter essa postura que foi construída, né? A gente anda num ritmo muito acelerado, né? De resultados, de atalhos e de receitas prontas. E, Verdade. gente, não existe atalho, Não tudo é existe. construído. Tudo é construído. Então, né, a leoa, para ela estar forte, assim, ela começou engatinhando, ela começou se alimentando, criando força. E muitas pessoas por trás de mim, né? Meu principal, eu tive muito medo, já desde o primeiro ano eles falavam, Palandra, como tu faz diferente? Tu tem que abrir a tua corretora. E eu falei assim, que eu abrir empresa, lidar com financeiro, administração, contratar, demitir, Deus me livre, eu não quero. Eu não Aham. tinha nem maturidade na época, né, para isso. Uhum, uhum. Então, nunca pensei, era muito confortável estar no regime CLT, né? A gente tem um senso de cultura muito limitante, né? Sim. Então, tudo isso para mim era um absurdo, era muito distante, né? Até Uhum. as adversidades aparecerem, até as oportunidades, né, maquiadas de dificuldades aparecerem. É. E, na verdade, assim, eu tive um apoio muito forte da minha família, principalmente do meu marido, que me empurrou, literalmente. Não, é agora que a leoa vai nascer. Hum. Então, confesso que tremi na base, né? Mas falei, não, desistir não é uma opção, eu vou fazer acontecer. Tem um propósito maior. Acredito que essa é a maior chave. Com Quando tu tem um certeza. significado, Uhum. é, a gente vê muitos exemplos, né, de empreendimentos que abre um ano, abre 2 anos, e Uhum. vamos mudar, não vou para outra atividade. Gente, é, eu sempre falo para os meus filhos, né? Descubra o que você gosta de fazer, como que o teu trabalho impacta a vida das pessoas. Uhum. Eu acredito muito, no verbo servir, né? Então, isso faz Uhum. muito sentido para mim, em tudo na minha vida, né? É isso que preenche, é isso que transborda, é isso que me faz sentir útil, é Sim. isso que me faz, prosperar, sabe? Independente da minha situação financeira. Não é só a grana, né, mas é prosperar em tudo. Prosperar no Isso, posicionamento, na espiritualidade, no ser você, né, é o eu que isso, vem primeiro. isso. E me diz uma coisa, em relação a desafios, quais foram os teus principais desafios ali no início da leoa ou no meio do processo que você tremeu, como você falou, tremeu na base por alguma situação, ou uma capacitação mais técnica, ou algo, às vezes até de estrutura, porque depois que a gente decide empreender, a gente precisa ter um espaço para receber o cliente, meios de comunicação também. Conta um pouquinho para ti como foi isso. Meu Deus, foi uma loucura, né? Ainda é uma loucura, porque a gente sempre quer mais, a gente quer se desenvolver. Eu sempre falo, eu sou boa, mas eu quero ser ótima, eu quero ser top, eu quero ser a melhor. Esse é o meu sentimento, né? Aham. Então eu não vou medir esforços para que isso aconteça e eu sei que eu tenho que construir outra etapa, né? Mas assim, as adversidades que eu encontrei foi, primeiro, eu me desenvolver como gestora e empresária, porque até Uhum. então eu tinha uma experiência de 8 anos sendo vendedora de seguros.
E quando tu assume esse posicionamento de, ah, opa, eu não estou mais aqui só vendendo seguro, eu estou administrando uma empresa, eu tenho pessoas que a rentabilidade delas depende do sucesso dessa empresa, do resultado dessa empresa, nossa, pesa um pouquinho a tua bagagem, né? A tua Uhum. bagagem, a tua responsabilidade. E não dá, gente, não dá pra gente fazer as coisas no instinto. Então, eu tenho, eu busco incessantemente eh, trocar figurinha, né? Ter apoio, ter experiências de network, conversar com outros empresários. Assim, eu tive uma pessoa muito abençoada na minha vida que até hoje segura a minha mão, que é a Karina, corretora de seguros, né? Eu trabalhei com ela nos últimos 2 anos que antecedem a abertura da Leoa. E sabe uma pessoa assim que a visão não é de concorrência e é de, meu, tu vai conseguir, ela me abraçou, me Parceria. impulsionou, Uhum. tu tem tudo para dar certo e tal. Gente, quando a gente decide assumir essa responsabilidade, né, esses desafios, muitas vezes dá vontade de largar tudo, né? Mas tu tem que voltar para o propósito, Uhum. né? Para tua intenção, para o significado da tua empresa e por que que tu decidiu abrir, né? Por isso que é tão importante ter um significado no que tu faz, porque a gente passa a maior parte do tempo trabalhando, né, Ana? É, Então, se isso não tiver sentido, alguma hora ele vai ser descartável, ou tu vai se sentir vazia, ou tu vai se questionar. vai, Então, vai. esse foi o primeiro desafio que eu me vi. Então, opa, peraí, eu não vendo mais seguro. Agora eu tenho que me desenvolver, administrar, entender de RH, como lidar, a questão de capacitação, Uhum. de aplicar um método que eu desenvolvi em outras pessoas. Aí descobri que há vários tipos de perfis de pessoas, que eu tenho que me comunicar de forma diferente com vários tipos de pessoas. Aí eu, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. E ninguém faz tudo do jeito que eu quero, né? Cada pessoa tem um. Nossa, essas foram as primeiras adversidades, né? E, outra questão também. Ai, Vai, conta um segredinho aí para nós do empreendedorismo, que foi aquela pedra no sapato mesmo, que foi uma dificuldade muito grande na tua vida. nossa, em que parte, assim? Porque assim, eu comecei o empreendedorismo ali com 12 anos, né? Eu lembro da minhas primeiras experiências é trabalhar numa escola de línguas, era o Instituto Kumon, que até hoje ele existe, né? Escola de Uhum, inglês, japonês. uhum, E eu trabalhava, eu corrigia os materiais em troca do curso de inglês. E ali comecei minha carreira com esporte também, né? Depois uhum. disso, até nas empresas que eu trabalhava, eu vendia joias, cheguei a vender sex shop também. Então, assim, fui vendedora de peixinhos lá no Aquário no Angelô. Então, assim, tive bastante vivência, mas, assim, lembrar de uma pedra no sapato nessa trajetória, olha, eu acho que foi o boom que eu tive quando eu decidi começar a trabalhar com seguros. Olha só. Essa esse medo de falhar, sabe? E Uhum. erros acontecem, né? A Erros cobrança. acontecem, a cobrança, a pressão, né? A Uhum. responsabilidade de tu causar um prejuízo para alguém, abalar a reputação de alguém. Então, principalmente quando tu lida com patrimônios dos outros, isso foi algo que me transtornou, assim, no começo fez eu quase desistir da área de seguros, né? Até pela complexibilidade, né? A gente atua com muitos ramos de Uhum. seguro, então é, quase que tu tem que ser especialista em quase tudo, entende? Então é Claro. muita informação, Uhum. é muito risco, né? Uhum. Então, acho que esse foi o maior desafio que me fez Eu balançar, quero assim. eu quero pegar esse teu gancho, porque quando nós mulheres, né, homens e mulheres, mas a gente tá falando aqui para o público feminino, quando nós assumimos o nosso lugar de fala no mundo e nós nos capacitamos, nós conseguimos, chegar no nosso objetivo. Pode ser que ele seja um pouquinho mais lento, mas você vai chegar. Então, não é do dia para a noite, né. Na Bíblia tem uma passagem em Eclesiastes que ela fala o seguinte: "Tudo tem o tempo certo para todas as coisas". E quando nós queremos pular esse tempo, nós geralmente temos que dar vários passos para trás. Por isso que eu quis fazer essa pergunta para você, porque na minha jornada também eu tive que dar vários passos para trás, né, para poder entrar no propósito, para poder chegar naquilo que realmente Deus quer nos conduzir na nossa jornada. E eu acredito que todas essas experiências, eu não me arrependo de nada, assim, né? Uhum. Eu acredito que todas essas desenvolveram, me prepararam para estar hoje
Aonde você tá. aonde eu cheguei. Então foi tudo perfeito, assim, sabe, eu não mudaria nada, acho que tudo agregou, tudo é isso, né, Ana, a gente saber, apesar das dificuldades e dos transtornos que a gente vai encontrando no caminho, é saber olhar, Olha. ter essa sabedoria de extrair o melhor de cada situação, né, o que que tu Uhum. pode fazer com aquilo, né, e aprender com os erros também, porque exposto a gente tá. E isso que faz, isso que nos diferencia, né, de ter Uhum. coragem, de errar, mas não desistir, né, e alcançar a evolução, né, Ana. Com certeza. Eu quero trazer agora, um trecho de um salmo para abrir um ponto alto que a gente vai entrar na conversa agora. "Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará". Salmo 37, versículo 5. Nós temos vários pontos que nós vamos trabalhando ao longo da nossa jornada, né. E a vida empreendedora, ela não é separada da vida pessoal, muito pelo contrário, né, nós somos uma montanha-russa, né, então nós temos altos e baixos. E nesses altos e baixos, nessas experiências que você teve ao longo da tua trajetória até aqui, né, com o Senhor, o que que você pode especificar nessa jornada empreendedora? O que que você considera um ponto alto, né, ou especificamente relacionado ao que você tem fé, né? E aqui a gente está falando da palavra, a gente está falando de Deus, a gente não está falando de religião. Então o que que para a Palandra hoje ela considera isso que foi uma virada de chave, porque nós percebemos que tem muitas mulheres inconscientes. E quando você fala de se conhecer, é o barulho que a gente tem na cabeça, né. O quanto a nossa cabeça, as crenças limitantes, elas vão paralisando a empreendedora, e você não consegue seguir a tua jornada. Para ti, Palandra, o que que é fé? O que que é esse posicionamento no empreendedorismo? Na verdade, para mim, eu sou regida pelo amor, então é o amor que me guia. A gente costuma dizer e ensinar isso para os nossos filhos lá em casa, Uhum. sabe. A minha família, tem uma história, assim, de espiritualidade bem diversificada na minha família, né, então Aham. eu pude ter contato com várias religiões. E eu pude extrair para mim, eh, vários ensinamentos da Bíblia, então a Bíblia hoje é uma referência, né, gente. Com Se certeza. tem um livro que tu pode fazer analogia, tirar lições de vida, é meio que quase um manual da vida, É o né. manual da É, vida. o manual da vida, exatamente. Então, tendo esse contato, e aplicando isso na nossa vida é incontestável, né. E eu acredito muito que a maior virada de chave, a maior, transformação é provocada pelo amor. O amor e o respeito, né, Ana. Uhum. Então, assim, quando eu trouxe isso para minha profissão também, essa filosofia aplicada à minha família, aos meus amigos, aos meus Uhum. relacionamentos, e eu comecei a aplicar na minha profissão, tudo fez muito mais sentido, Uhum. né. Todos os resultados, quando tu faz as coisas com o coração, né, Uhum. quando tem significado, Sim. então pôde, me preencher e me trazer mais segurança. É disso, eu acredito que é disso que a gente precisa para Uhum. nas horas de abalo, nas horas de cansaço, a gente não desistir, né. Então, para mim, é o amor, assim, e eu sinto amor em cada pessoa, eu sinto amor olhando para o céu, pisando na grama, nos Uhum. animais, nos meus filhos. Então Sim. eu acredito muito nisso, sabe, que Deus está dentro de cada um. E faz todo sentido, porque quando você está, se alimentando da palavra, é diferente. Você consegue olhar com outros olhos, você consegue sentir a dor do outro, né, e ter empatia. E quando você tem empatia, você vai ver a outra pessoa como teu irmão. E muitas empresas, elas acabam falindo, né, tanto na questão familiar, quanto na questão normal, né, com funcionários, porque o funcionário não fica, justamente porque o dono, ele está totalmente desconectado, Hum, né, ele não consegue passar valores, né, a missão, a visão do negócio dele, quando a pessoa entra. E aí acaba se tornando o quê? Uma máquina, né. E nós estamos numa era agora que a gente sabe que a gente está caminhando para isso. E se nós não colocarmos um pé no freio
e entendermos esse eu, né, que é o de dentro para fora. Eu gosto de falar para as minhas mentoradas que, você estar focada só em dinheiro, você vai alcançar o teu resultado, só que você vai ficar vazia. Agora, você está alimentada da palavra, você vai transbordar, você vai ser luz na vida das pessoas. E o dinheiro, ele vai ser consequência. Ele vai ser consequência, né. E aí nessa caminhada, nessa jornada empreendedora, Deus vai dando sinais para nós. Com certeza você teve vários sinais aí na tua jornada, né. Se você puder trazer uma experiência que você teve, que é um ponto aqui que a gente fala com o Senhor, esse envolvimento. Você lembra de algum momento da tua jornada, não precisa ser agora com a empresa, mas de tudo que aconteceu e que você falou: "Aqui teve a mão do Senhor", né. Então, Ana, muitas experiências particulares, né, Uhum. e nos últimos anos, assim, principalmente nos momentos que eu tô sozinha, né, dirigindo, ouvindo engraçado que nas nossas conquistas, principalmente, né, tem gente que só lembra de Deus na hora de pedir alguma coisa, né. Verdade. Eu principalmente, sempre converso com Deus o tempo todo, né. Mas principalmente quando eu alcanço as conquistas, eu sei que é ele que me capacitou para estar alcançando essas conquistas, né. Então quando eu fecho um grande negócio almejado e tal, eu Aham. venho conversando e tem vezes eu tenho uma playlist lá do Aham. Spotify, que é Sim. Ousado Amor, o nome, né. E, gente, volta e meia eu fujo pra não me desestabilizar, sabe. E teve um dia que eu voltei e falei assim: "Não, não, não vou", eu estava feliz da vida que eu tinha, né, visitei outra cidade, fechei um negócio, que eu estava querendo muito, né, lá nessa Aham. cidade. E aí quando eu voltei dirigindo, eu falei assim: "Não, eu nem vou pôr essa playlist aqui que eu vou me desestabilizar, vou chorar, vou pegar com cara de choro e tal, e não vou colocar". Gente, eu coloquei outra música aleatória, e a música aqui na minha cabeça. A música aqui na minha cabeça, e eu mesmo ouvindo aquela música lá, pá, 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 que não tinha nada a ver, né, com louvor, Aham. me desmoronei, aí já botei na playlist mesmo, e é isso mesmo, e, né, e eu vou Já. agradecer e tudo. Então, essas são as experiências mais íntimas que eu tenho, assim, Uhum. que eu sinto que tu não tem controle, né, que tu é tocada. Sim. Eh, e ao longo da minha vida eu tive várias experiências, assim, eu lembro desde pequena de eu orar, e toda noite era lei para mim, eu tinha um compromisso, eu não lembro se eu tinha uns 9 anos de idade, assim, mas eu lembro de que eu sempre contava nas mãos as pessoas que eu tinha que pedir para Deus proteger, eu não podia esquecer dessas pessoas, meus pais, meus irmãos, meus primos, meus tios, e meus avós. Eu sempre lembro, assim: "Ah, são 10 pessoas, não posso esquecer. Senhor, por favor, proteja a vida". E aquele temor quando tu começa ali da Uhum. infância para adolescência, ter a Uhum. consciência, né, da morte, o medo da perda, né. Sim. E até então eu tive poucas experiências com a morte, era algo que me amedrontava muito, eu sempre pedia muito para Deus. E depois, assim, na adolescência, as coisinhas que vão aparecendo que tu quer realizar, né, eu sempre colocava em oração, sempre. E depois, sempre final do ano eu via a listinha que eu tinha feito e Uhum. sempre conquistei tudo, sabe, Ana? Sempre, Uhum. desde um tênis para jogar handebol, até uma viagenzinha que eu queria fazer, sempre, sempre, sempre. Então, eh, eu acredito muito nessa força, né, nessa força da fé, Uhum. somada à vontade genuína do teu coração. Então, quando a gente tem intimidade, né, intimidade com Deus, espiritualidade, e tu alimenta isso, é revolucionário, né. Nossa, faz muito sentido. E você muda num grau que as pessoas não te reconhecem. Porque você não é mais aquela palandra do passado, você se torna uma nova palandra, né, porque você está movida pelo amor, e Deus é amor, é Isso. compaixão. Ano passado também eu participei de um retiro, e a gente sempre quer respostas, né, Ana, a gente sempre quer respostas, a gente quer mais intimidade, a gente quer mais transformação, e eu participei desse retiro e eu fui esperando uma experiência, assim, de transformação minha, né. E eu pude ver ao longo daquele final de semana muitas pessoas, era um retiro feminino inclusive, e muitas pessoas em vulnerabilidade, assim, com algum problema mais acentuado, né, todos com a sua intimidade, mas a gente, né, percebia essa vulnerabilidade, assim. E eu estava muito disposta, assim: "Não, eu tô totalmente entregue, né, pode fazer a tua transformação, eu quero". Só que o que eu senti foi totalmente diferente. Eu senti que eu era, um veículo.
que eu era um veículo para causar transformação na vida dessas mulheres, sabe. Olha. Então, agora tu questionando é que são coisas muito íntimas, né, Sim, e sim, que, sim. como tu falou, gente, às vezes acaba nem discutindo sobre isso e É, tu provocando uma própria reflexão, né, porque é a tua visão, é a tua percepção. claro. Então e a fé particularmente é uma experiência muito particular, né, Uhum. nossa. Então ela é subjetiva de pessoa para pessoa, então é muito delicado, né, até a gente já conversou sobre isso, né, Ana. Eu não Sim. costumo muito, falar sobre isso, porque, meu marido inclusive fala: "Quando tu coloca teus sentimentos em palavras, tu limita eles", né, então Uhum. nada do que eu fale, vai chegar perto do que a gente vive, né, ou do Uhum. que a gente acredita. E eu também não preciso provar isso para ninguém, né, é muito Uhum. íntimo, mas quando Claro. a gente é contagiado por É. esse amor, por essa Uhum. vontade, essa força que nos guia e nos faz ficar de pé e brigar pelos meus clientes, e brigar pelo certo, e se revoltar pelas coisas ruins que acontecem, eh, é porque eu senti essa força, sabe, Sim. eu estava entregue, mas Uhum. o que eu senti foi: "Não, Palandra, é tu que é veículo, tu que vai". Justamente porque, é o que a gente está fazendo aqui. Muitas mulheres não têm coragem de empreender, né. Então, nós não somos as melhores, né, mas para quem está lá, muitas vezes no fundo do poço, tentando tirar a própria vida, a gente não pode romantizar isso. É a verdade. Muitas mulheres desistem dos sonhos, muitas mulheres acabam tirando sua própria vida, vida dos seus filhos. Por quê? Porque muitas vezes ela é a provedora da casa, e acaba se invertendo a situação, né. Então muitas vezes o homem não ocupa o papel que ele tem que ocupar, e a mulher tem que ser a provedora. Ou muitas vezes ela é uma mãe solteira, que ela tem que dar conta de tudo. Ou ela é simplesmente uma empresária que precisa dar conta da vida dela, porque ela não tem ninguém por ela. Né. Então, tendo muitas vezes esse exemplo, como você trouxe, da família, de você ter tido oportunidade, né, eu vejo muito isso, essa experiência que você falou é muito particular, mas Deus nos usa para que a gente possa ajudar outras Uhum, pessoas também, exato. né, com uma palavra, às vezes é a doação de um livro, é uma bíblia, é o quê? Então a gente tem que estar sempre alerta, porque o Espírito Santo ele está sempre falando com nós. Né, e quando a gente se abre para isso é maravilhoso. Então deixa o Espírito Santo falar com você na tua vida, né, porque vai gerar grandes transformações. Mas eu quero pegar mais um pouquinho a fundo aqui, tirar mais uma casquinha aqui, que é as dores e os medos, né, como empreendedora mesmo, que você sentiu, que você não teve apoio, né, e nem falando da família, mas, assim, muitas vezes na contratação de pessoas erradas, porque você realmente não tinha aquele conhecimento. Quais foram essas principais dores, né? E buscando um pouquinho para o meu lado também, que é o lado do marketing digital, né, como hoje você conseguiu se posicionar na internet, para quem não sabe, a Palandra também tem o podcast dela, da Leoa, é maravilhoso, ela já iniciou no ano de 2023. E como foi isso, assim, como foi essa transformação de você superar, porque hoje, talvez para você que está assistindo, vendo nós aqui, a gente teve que passar por muitas coisas, e a gente vinha conversando antes de iniciar aqui, né, a borboleta no estômago, né, a ansiedade, e o que é normal, porque quando não tiver mais isso, esquece, né, precisa ter. É tão gostoso, eu vinha falando com uma amiga hoje, eu falei: "Nossa, fazia um tempo que eu já não sentia, esse borbulhar, né, de fazer algo diferente, de trazer, isso para o meu dia a dia". Então fala um pouquinho sobre isso. Então, a principal sim, se fosse para são, né, vários eventos, assim, mas se eu fosse escolher hoje, trazendo aqui para o teu tema, né, trazendo para o embasamento que tu abordou, é a questão do preconceito feminino, inclusive, Uhum, né, porque, quando eu iniciei na carreira, eu era muito jovem e era mulher. E eu trabalhava dentro de uma concessionária de caminhões, então um público predominantemente masculino. Então, essa subestimação que é feita por: "Tu não tem capacidade, né, tu não entende de nada, como assim? Tu é mulher e tu é jovem, o que que tu pode?". Então,
eu acho que isso foi mais um impulsionador, sabe, de revolta. Por isso que eu digo, as adversidades ou te levam para o fundo do poço e fazem tu desistir, Uhum. ou fazem tu se revoltar e falar assim, ah, é agora que eu vou falar pra eles que, quer ver, essa novinha aqui, essa mulher aqui, tem propriedade, né. Então por isso a importância, né, da gente se capacitar e ter sede e dar a volta por cima. Uhum. Então isso foi muito forte, ainda é presente, né. Hoje, é claro, com a nossa construção da carteira de clientes, gente, os nossos feedbacks, as experiências que os nossos clientes têm, tanto de atendimento como de pós-venda, num sinistro, eles são a nossa maior eles são o nosso pote de ouro, né. Então, Sim. nós nos tornamos referência justamente por conta do resultado, né, o resultado que a gente entrega, a Uhum. agilidade que a gente entrega, então isso é incontestável. Isso fez com que a gente conseguisse se posicionar com credibilidade, e aí minimizar essa esse preconceito, vamos dizer assim, Uhum. né, essa subestima que ainda é cultural, né, de mulheres não estarem à frente de decisões Uhum. financeiras, né. Inclusive, hoje eu falei bastante sobre isso, eu estava participando nessa tarde do selo social, da capacitação do selo social, Sim, e uma das bandeiras para mudar o mundo é a igualdade de gênero, porque infelizmente ainda é uma cultura, né, a gente sim. cresceu nessa cultura de de banalizar ou de menosprezar as opiniões femininas, né. Uhum. Então, através do empreendedorismo, a gente também consegue se diferenciar nisso, né, crescer nisso e equilibrar. Uhum. É, e há um assédio moral também, muitas vezes dentro da própria empresa, né, entre colegas, entre sócios, né, aonde você vai, tecendo palavras que vai deixando aquela pessoa cada vez mais para baixo. E você acaba desanimando, você leva essa crença limitante para você, que você não é bom, que você não é boa o suficiente, que você não vai conseguir entregar. Chega a duvidar de ti É, mesma, né. mas tudo isso é por quê? Porque há essa desconexão do teu eu, né, de quem é você. Quem é você, em poucas palavras? Você conseguiria resumir agora quem é você? Muitas pessoas têm essa dificuldade, né, porque o eu, quando vem de dentro para fora, você está resolvendo um problema, você está entregando uma solução para aquela pessoa. E ela se sente parte. Agora, quando você está desconectado da tua essência, que a essência é o Senhor, você só está no piloto Uhum. automático. Então, você se importa com os comentários alheios, você, acaba criando uma crença, como a gente comentou, de que você não é boa o suficiente e que você vai desistir, porque aquilo não era para você mesmo. Não, a gente não pode. É como você falou, imagina se você tivesse desistido, hoje a leoa não existiria. Então talvez tem muitas mulheres aí do outro lado, que elas estão esperando uma chance, né, para falar assim: "Uau, se ela conseguiu, eu também consigo", Exato. né. Se ela conseguiu dar essa volta, se ela, se superou, eu também consigo. Então as palavras elas têm poder, como você ouviu naquele momento, graças ao bom Deus você não estava desconectada, porque se você tivesse desconectada você iria desanimar, né. Estaria vulnerável, né, isso acaba te quando tu não tá conectada e essa trajetória de autoconhecimento, ela é determinante, né, para te estabilizar e criar raiz, né, Uhum. e até de certa forma se tornar inabalável, né, o autoconhecimento, assim. Então, realmente, Ana, quando a gente não tem embasamento, fica no piloto automático, qualquer ventinho ele te desestabiliza e tu Uhum. pode desmoronar, né. Com certeza. E se nós falarmos aí de resiliência e persistência, né, houve, assim, algum momento que você falou: "Meu Deus, eu preciso tomar essa decisão aqui para mim desistir desse projeto ou para mim continuar"? Coloca um pouquinho sobre isso, assim. Ah, então, principalmente, né, nessa trajetória de empreendedorismo, de abrir empresa e de escolher o melhor negócio, um sentimento que fez muito parte do meu cotidiano no começo, ainda faz, a gente tenta controlar, a gente tenta, né, equilibrar, é a ansiedade de tu se sentir capaz e forte em todas as esferas, né. Uhum. Então, o principal dilema que eu enfrentei também no início, né, eu sabia que eu tinha potencial, né, na época que a gente abriu, eu falei: "Gente,
a gente vai fazer o seguro de automóvel, a gente vai fazer o seguro de residência, a gente vai fazer o seguro empresarial, a gente vai fazer o seguro. A gente queria abraçar todas as oportunidades. E uma coisa que eu fui aprendendo e foi difícil, e é difícil Uhum. ainda hoje, é Hum. saber dizer não. Oxe. Então, tu sabe que tu tem potencial, tu sabe que é uma oportunidade, tu fala Uhum. assim, não, aqui eu tenho que dizer não. Até é uma discussão frequente lá em casa, eu e meu marido, a gente conversa bastante, né, sobre isso. Nós dois enfrentamos esses desafios, né, do empreendedorismo. E uma coisa que é muito pertinente a gente sempre busca a excelência em todos os âmbitos da vida, né? Só que se a gente colocar a filosofia do equilíbrio, para te ter equilíbrio, dificilmente tu vai ser excelente em alguma coisa. Para te ser um atleta de alto rendimento, tu vai ter que se dedicar demais aqui e algumas áreas vão ficar para trás. E eu tive muito esse dilema no início. Quando eu Sim. abri a Leoa, eu queria muito, não, esses resultados eu vou atingir em X tempo. Se eu trabalhar 12 horas por dia, 18 horas por dia, 16 horas por dia, eu vou conseguir alavancar os meus resultados. Essa ansiedade que eu tive ali no começo, eu falei, não, vai ser o meu ano. Eu vou fechar o primeiro ano assim, excelente, enfim. E aí eu fui vendo que outras coisas foram ficando para trás, né? A Uhum. educação dos meus filhos, eu já não sabia mais que tarefa que eles tinham. Chegavam às vezes tarde, já estavam dormindo, não sabia do dia deles, como que eles estavam se desenvolvendo. O meu marido, né, a gente chegava cansado e já não conversava mais. Em alguma refeição eu estava ausente. Então, mais difícil, só que coerente, né? Tu vai colocando na balança e tal. Então, primeiro, dizer não, né? E realmente se tornar eficaz e coerente. Tu ter essas decisões, são decisões difíceis, mas que precisam ser tomadas, né? De tu não vai conseguir abraçar tudo. E a questão de talvez, não, Palandra, eu não, foi o que eu determinei para mim, né? Não, não, eu acho que eu prefiro ir mais devagar e ter qualidade de vida, viver o agora, porque talvez essas fases são coisas irreversíveis que Com eu vou certeza. perder e não vai, o tempo não volta. Uhum. Então, o equilíbrio faz muito mais sentido para mim e foi isso que me dominou para eu controlar a minha ansiedade de tu fazer dar certo, de tu ser referência. E eu falei, não, não, vai dar certo, né? Eu acredito no Uhum. que a gente planejou, eu acredito nos meus valores, eu acredito nos meus princípios e eu sei que eu vou conseguir conduzir e transparecer isso para as minhas pessoas, para as pessoas, para os meus clientes, Uhum. para os meus amigos, né? Então, essa foi, sabe, uma Sim. dificuldade assim que eu tive e eu acredito que seja uma realidade que a gente, né, trocando ideia com os amigos, em network, essa ansiedade realmente de tu estar em todos os lugares, eu vou fazer todos os treinamentos, eu vou fechar todos os negócios, e tu vai vendo É que vai. impossível. E se tu não tiver bem nas Ah. outras esferas, o que que começou? Eu não ia mais na academia, né, Uhum. que é uma coisa que me reenergiza, me recarrega, que me estabiliza, né, me dá mais disposição para estar pronta para as Uhum. negociações, para as minhas entregas, enfim. Então, gente, é tudo um conjunto. E se tu não, né, Com souber certeza. dosar isso, se posicionar nisso, vai tudo para água abaixo. O que é como se a gente se auto-sabotasse. Então, É. foi muito. E meio que tu descobre isso sozinha, né? Não É na tem experiência. na vivência. É aquele ditado, né? Ou é na dor ou é no amor. Então, geralmente é na dor. Geralmente nada. Falar. Minha querida, estamos chegando ao final. Passou tão rápido, né? Rapidinho. Mas eu gostaria de encerrar, você respondendo a nossa última pergunta aqui, que se você pudesse, pensar em lições nessa jornada, né, que você teve do empreendedorismo, né, ao longo da tua jornada empreendedora, quais foram algumas lições que você teve, né, que foram boas ou ruins? Se você puder trazer uma delas para a gente fechar com chave de ouro e entregar isso para essas empreendedoras, né, para que elas possam ter essa virada de chave, né. Eu sempre falo, assim, na minha comunicação, eu uso muito o símbolo do diamante, né, porque o diamante ele é lapidado, então ele começa com uma pedra bruta e ele vai tendo vários, né, e eu vejo isso, assim, no decorrer da jornada, né. Como que você vê isso, né, no teu linguajar da Leoa, no teu desenvolver, assim,
com os teus clientes. Fala um pouquinho mais para nós, para a gente encerrar aqui com chave de ouro, ainda a gente tem alguns minutinhos, tá? Então tu pode se estender, pode falar. Principais lições, Ana, para mim, sozinho a gente não faz nada. A gente Uhum, não faz nada. Muitas vezes eu fui confrontada com isso, porque eu sempre tive um senso, a minha personalidade sempre de liderança, de pegar, de resolver, de fazer e acontecer. Mas quando você quer causar, impactar, causar transformação, exponencial, nada a gente consegue fazer sozinho, nada, né? Eu preciso, se não fosse pelos meus clientes acreditarem, se não fosse pela minha família me apoiar, se não fosse, né, na minha equipe a estar por trás de mim, eu jamais teria crescimento e teria transformação e impacto que a gente causa hoje, né, de forma geral, tanto na sociedade quanto, né, nos nossos relacionamentos. Então, hoje a Leoa vai muito além disso. E a maior lição que eu tiro disso é que nada disso faz sentido sem pessoas, né? uhum, Então, e é isso que me move, sabe? O aham, relacionamento, a empatia. Eu sempre falo para os meus clientes, né, que o melhor dos negócios são as pessoas. Então, ter isso muito consolidado na sua empresa, né? Valorizar pessoas, uhum, é, é a maior lição que é nisso que eu sou guiada, uhum. sabe? E Sim. outra coisa, assim, que eu acredito que muitos empreendedores, as pessoas que passam por esse desafio, balançam muitas vezes é a questão de transparência, né. Então isso eu fui aprendendo, vai um pouco contra, o nosso ego, é uma luta com o nosso ego, porque tu não quer mostrar vulnerabilidade quando tu desconhece de alguma coisa ou quando tu não sabe fazer. Em contrapartida, quando tu não é totalmente transparente, Uhum. né, a confiança é abalada. Então, mais vale, né, você ser transparente, né, com os teus clientes, com as pessoas que confiam em ti, e consolidar essa confiança, né, fidelizar isso, do que tu colocar tudo por água abaixo para não frustrar ou arranhar a tua imagem ou o teu ego. Uhum. Então, principais lições que eu tiro, né, e recomendo para as pessoas, gente, sejam transparentes, sejam coerentes, sejam empáticos, né? E invistam em pessoas, porque atrás do CNPJ tem vários CPFs e sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Ai, nossa, que maravilha, que muito bem posicionado. E isso tem a ver muito com a missão, com a visão da empresa, né? E a gente percebe assim o carinho, né, que você desenvolveu ao longo dessa jornada como empreendedora. Porque hoje eu tive seguro por muitos anos, né? Atualmente estou sem seguro, por enquanto. Mas, você está lidando, com a vida, com essa transparência. Então a gente percebe esse cuidado, né. Então hoje se a gente fosse pensar assim, em resumir uma empresa, né, na área do empreendedorismo, ela não é só aqueles 5 pontos, né, que a gente conhece muito bem, né, financeiro, administrativo, marketing, CRM, gestão de pessoas, não. Ela é muito mais do que isso, ela vai além, como você falou. Então, o treinar as pessoas, né, o trazer elas para junto de você, para conhecer os valores da empresa, para conhecer a missão, sabe. Eu vejo hoje, assim, ó, muitos empresários que apostam muito em treinamentos para os seus funcionários, né, que estão sempre nesses network. Então, eu vejo você sempre levando, né, as tuas colaboradoras, as pessoas que são parceiras tuas, tá no negócio, tá lá. Então, assim, mulher, se disponibilize em participar, vá para o network, invista em você, né? Muitas vezes, se precisar, paga uma pós-graduação, paga um curso, uma mentoria, porque é ali aonde o negócio vai acontecer e você vai virar as chaves, né? Então, eu sempre digo, quais as mesas que você quer sentar? Se pergunte. Quais são as mesas que você gostaria de sentar hoje, se você pudesse escolher, né? Poxa, eu gostaria de sentar na mesa do fulano de tal, que é a referência para mim. E por que que você não está lá ainda? O que está te impedindo a chegar lá, né? Então, os nossos sonhos, eles não têm limite. Os nossos sonhos, eles, para Deus, Deus ele tem algo muito melhor, muito mais formatado para nós, né? Então, eu vejo assim que é uma jornada longa, né, palandra árdua muitas vezes, mas que juntas
dando a mão, as empreendedoras se unindo e vendo que elas não são concorrentes e que elas são parceiras, as coisas vão acontecer, né? As coisas vão, elas vão se desenvolvendo natural, né? Porque as coisas de Deus, elas não são forçadas, né? E pode ver, quando a gente faz uma oração, que a gente pede: "Senhor, tire aquela pessoa", ou se esse negócio, se esse cliente não for para ser para mim, não fecha. Aí você murmura depois, mas você orou, né? Entrega e confia, né? Entrega e confia, né? Entrega e confia. Então eu creio muito nisso, eu compartilho muito dessa visão. E eu quero te agradecer imensamente por você estar marcando nesse primeiro Meu episódio. Deus, eu que agradeço. Nossa, fiquei nervosa. Nossa, Mas a foi. minha mãe intimida qualquer pessoa, né, gente? Meu Deus, a Não, trajetória que ela tem, meu Deus do não, céu. não, nós somos iguais. A gente tem histórias que complementam outras empreendedoras, né? Então, por isso de nós estarmos juntas, unidas. Então, eu quero te agradecer imensamente, né, por ter te conhecido em 2023. Foi um presente maravilhoso, inclusive do Café e Negócios, né? Uhum. Dos nossos amigos aí, dos nossos amigos Patrick, né? eh, enfim, de todos eles, agora não vou citar nome de todos para não me perder aqui, mas é algo muito desafiador estar no empreendedorismo. E quando a gente se une no network, a gente dá as grandes viradas, né? E fica Então, mais leve, né, Ana? fica, Meu Deus. fica mais leve, a gente consegue se auxiliar. Ter mais clareza, né, de Sim, objetivos e aprender com as experiências do outro. Gente, isso é valioso demais, né? Tu não precisa bater lá com a cabeça, né, nessa, né, troca figurinha. Gente, relacionamento, isso é essencial, né? essencial, Para essencial. a gente minimizar aí perda, danos, né? E que já é desafiador, né? Mas pode ser mais leve, sim. Por isso, essa questão das pessoas, né? O quanto a gente precisa das pessoas do nosso lado e o quanto essa busca tem que ser genuína, né, Ana? É. Hoje a gente se apega muito ao impacto do nosso trabalho na sociedade, na vida das pessoas. Uhum. Então, gente, encontre o seu significado, né? Encontre aquilo que toca o teu coração. E o resto vai acontecer, Vai né, Ana? acontecer. Gratidão, um beijo grande no teu coração e até o próximo episódio.